Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Queridos irmãos e irmãs, da liturgia de hoje, das leituras todas, especialmente do Evangelho, é o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, nós vamos tirar 3 lições. Uma lição de vigilância, uma lição de paciência e a terceira, uma lição de confiança. Da lição de vigilância, vigilância é própria de quem está acordado. O próprio nome diz estado de vigília, está disperso. Por isso, quando alguém é um vigilante, subentende que não dorme. Se está dormindo, deixou de vigiar. Ora, está sempre atento, alerta. Alerta a quê? No Evangelho, Nosso Senhor vai contar a parábola do joio e do trigo. Muito característico do Evangelho de São Mateus, Nosso Senhor fala por meio de parábolas e compara o reino dos céus a uma plantação. O agricultor foi, o dono, com seus empregados todos, começou a semear a boa semente do trigo. Depois foram dormir, não vigiavam, porque quem dorme não vigia. E enquanto dormiam, diz o texto sagrado, veio o inimigo e semeou joio. O joio é muito parecido com o trigo. Quem teve a oportunidade de ter nas mãos vai confirmar isto. Olha para um e outro, não consegue distinguir a diferença que vai entre joio e trigo, sobretudo quando está verdinho ainda. Quando começa a amadurecer, começa a distinguir melhor, porque o trigo produz o grão e o joio nada produz. Mas enquanto não está bem definido, é difícil de distinguir um do outro. E daí a necessidade de nós vigiarmos, porque enquanto dormiam, o inimigo veio e semeou o joio. Na parábola, essa parábola podemos interpretá-la de 2 modos, tendo em consideração o joio como indivíduos e o trigo também, mas joio e trigo podemos também interpretá-la como qualidades e defeitos que existem dentro de cada um de nós. Assim, podemos afirmar com toda tranquilidade que somos joio e trigo. Dado o pecado original, temos as 2 coisas. E é próprio do demônio, vai dizer São João Crisóstomo, comentando essa parábola, vai dizer que é próprio do demônio agir depois do bem. Primeiro vem o semeador, semeou o trigo, depois veio o inimigo para semear o joio. O demônio sempre vai para depois confundir verdade com erro, belo com feio, mentira, enfim, confundir o bem com o mal. Por isso ele mesmo comenta que depois do profeta vem o falso profeta, depois do apóstolo verdadeiro, o falso apóstolo, depois de Cristo, o anticristo. Ele sempre faz assim, confunde para depois apresentar aquilo que lhe é próprio. Essa é a ação do demônio. E esse joio e trigo dentro de nós é tão confuso que nós temos uma facilidade enorme de perceber o joio nos outros e de julgar que o joio em nós é trigo. Sempre assim. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Quando nós queremos lembrar de alguém que há tempo não se vê, e outro começa a descrever a pessoa, ele tem tal jeito assim, tal forma, e vai falando do trigo que há na pessoa, e a pessoa não lembra. Depois lembra de algum joio. Ele tem uma orelha meio torta, o nariz assim meio estranho, e ele é gago também. Ah, já lembrei quem é, já lembrei. É instantâneo, porque nós lembramos do trigo que há nos outros, do joio que há nos outros,
e não percebemos o joio que há em nós. Vigilância, preste atenção, que tem muito joio. O demônio confunde, e nós chamamos de trigo em nós aquilo que é joio. Nós conseguimos essa proeza, porque nos associamos ao demônio, a Satanás, para fazer com que os nossos defeitos se tornem qualidades. Por isso não entendemos porque as pessoas não nos compreendem. Por que não nos tratam como devemos ser tratados? Eu lembro de tal época, quando eu tinha tantos anos, e meu pai me chamou a atenção, minha mãe me corrigiu, fiquei traumatizado, guardo esse trauma. Aí uso as expressões modernas, vai para psicanálise, porque afinal de contas ficou traumado, porque foi corrigido. E a gente tem vontade de perguntar, você se colocou no lugar de sua mãe e do seu pai quando lhe corrigiu? Tenta fazer essa experiência, e você vai perceber que foi uma correção até benévola, porque merecia ser mais bem corrigido e apertado. Porque nós vemos o joio nos outros e em nós trigo, vigilância. Segunda lição do Evangelho, paciência. Vejam como os empregados aqui da parábola, o Senhor, o dono, ele percebe, claro, porque vier avisar, olha, alguém enquanto estávamos dormindo semeou o joio. Perceberam e fizeram bem em avisar, mas simplificaram. Querem que arranquemos? É muito fácil, solução simples. E o dono, que é um homem experiente, e diz, não, pode ser que arrancando o joio, arranquemos também o trigo. Deixai-os crescer juntos, para que no momento certo se faça a separação, a colheita. Primeiro o joio, amarra e joga no fogo, depois o trigo e guarda no celeiro. Lição de paciência. Na primeira leitura, capítulo 12 do livro da sabedoria, temos esta expressão. Diz aqui o autor sagrado, quando quiseres, referindo-se a Deus, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. E no início vai recordar que Deus tem poder de criar, de perdoar e de castigar. E nós logo nos perguntamos, quando Deus exerce mais o seu poder? Quando cria, quando castiga ou quando perdoa? Santo Agostinho não tem dúvida em responder, quando perdoa. Quando Deus perdoa, quando há uma conversão de um ímpio que se torna justo, é obra maior do poder de Deus do que ter criado o céu e a terra. E Ele não exclui da criação nem os anjos que foram por Deus criados no céu. E alguém logo diz, como é possível? Todas as maravilhas criadas por Deus, e Deus exerce mais poder quando converte um pecador, quando perdoa? Sim. Deus exerce o seu poder quando cria, Deus exerce o seu poder quando perdoa. Qual é a diferença? Responde Santo Agostinho, é que quando Ele exerce a sua misericórdia, quando Ele perdoa, Ele demonstra maior misericórdia. Portanto, há uma diferença, e é nessa diferença que se percebe a grandeza de Deus. E se é possível o joio se transformar em trigo, é porque alguém teve paciência no momento em que ele era joio. Então é preciso ter paciência. Paciência consigo mesmo, inclusive. Não desistir de si mesmo. Eu não tenho mais jeito. Isso é desânimo tolo. Ou pior ainda, não sei qual que é pior que ser o desânimo, ou se a presunção e a falta de vigilância. Mas enfim, o desânimo é sempre uma coisa ruim. Não desistir de si mesmo, não desistir dos outros, rezar, ter confiança que em algum momento Deus vai exercer o seu poder e aquela alma vai mudar de joio em trigo. Se não mudar até o último instante, porque não podemos esquecer da primeira lição de vigilância, chegará a hora de colher. E alguém logo vai perguntar, mas padre, qual é o momento então de eu separar o joio do trigo em mim? Agora, por exemplo, escutando essa liturgia. Se percebeu dentro de si algo que deve ser arrancado, não deixem para amanhã, façam-no hoje, porque a hora da graça chegou. Se vem a graça para percebermos e para termos forças de modificar, não podemos deixar passar a ocasião. Houve um autor
francês famoso, morreu em 95, chamado André Froissart. Ele escreveu um livro, ele era ateu. Ele dizia que era desses tipos de ateus da pior qualidade. Politicamente, ele era contrário a tudo aquilo que fosse religião. Ele era bem comunista. Ele era completamente ateu, avesso à religião. Ele dizia que na família dele sequer se considerava a existência de Deus, nem para dizer que não existe. É uma coisa que não valia, não contava, não levava-se em conta. Um grande intelectual, com 20 anos de idade já escrevia, e de repente ele entra numa igreja em Paris, fortuitamente, por engano. Ele entrou, aliás, para poder chamar um amigo que demorava demais lá dentro. O amigo dele era católico. Ele entrou para chamar, para procurar. O Santíssimo estava exposto. Para ele não queria dizer nada, ele nem tinha ideia do que era aquilo. Ele entrou e disse, quando saiu, entrei ateu, saí católico. Ele não sabe o que aconteceu. Ele diz, eu tive uma experiência física de Deus. E daí ele escreveu o livro, Deus existe, e eu o encontrei. Assim Deus faz com os homens. Para cada um ele tem um modo próprio de tocar as almas. E se tocou a esse que sequer considerava a sua existência, quanto mais a nós, que estamos aqui, reconhecendo que somos joio e trigo, ele terá misericórdia. Por isso a terceira lição, a lição de confiança. Confiança. Pensemos na plantação mais magnífica que houve na face da terra e na história da humanidade. Onde é essa plantação? No lugar chamado Calvário. Ali havia joio e trigo. No centro, o trigo santo, Jesus crucificado. E do seu lado, joio, 2 ladrões. Joio e daqueles legítimos. Mas entre o joio e o trigo, havia uma senhora que estava de pé, lacrimosa, sofrendo a paixão de seu filho, e rezava por esses joios. Em determinado momento, um deles disse, recrimina o outro, cala-te, porque nós merecemos o que padecemos, este homem não. E voltando-se para Jesus, o trigo santo, diz para ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no vosso reino. Era joio, era um ladrão, havia roubado a vida inteira, nem tinha mais tempo para restituir o que roubou, para reparar o mal que fez, parecia tudo perdido. E naquele momento ele teve esse último gesto de confiança. Ele não desistiu de si. Ele confiou em Deus e pediu para aquele trigo crucificado, chagado, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no vosso reino. E qual foi a resposta? Todos conhecem. Em verdade vos digo, prontidão total, hoje mesmo. Jesus não deixa para amanhã, é hoje. Nós é que somos preguiçosos, deixa para o dia seguinte. Hoje mesmo, estarás comigo. Mas ele pediu para lembrar dele, é que ele dá mais do que aquilo que se pede. É a generosidade de Deus. Deus é generosidade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E assim, no momento final da vida dele, o joio se tornou trigo, porque houve alguém que rezou por ele. Esse alguém foi Nossa Senhora, que se rezou por ele, reza por todos nós. Lição de confiança. Não duvidemos, como diz o Salmo, pois o Senhor é bom, clemente e fiel. E como São Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.